Olá, tudo bem com vocês? Eu quero lhe fazer um convite para você, juntamente comigo, fazer um pequeno resumo de todo o livro de Deuteronômio que eu achei extremamente significativo para a vida cristã. Então eu convido a você que chegue até o final deste vídeo e assim no finalzinho você pode curtir, você pode compartilhar e comentar alguma coisa. O livro de Deuteronômio trata-se do último livro escrito por Moisés. O nome significa segunda lei ou repetição da lei, refletindo e reiterando as leis dadas anteriormente lá no Monte Sinai, quando saíram do Egito. O livro em si trata-se de um resumo detalhado de tudo aquilo que ocorreu com os israelitas, desde a sua saída do Egito à passagem pelo deserto, refletindo todo o período dos 40 anos que caminharam pelo deserto e a necessidade de obedecer aos mandamentos de Deus. Inclui a repetição das leis, os estatutos, os preceitos para serem observados e obedecidos em sua relação com Deus rumo à Terra Prometida. O tema central deste livro é a fidelidade a Deus e a importância de amá-lo e obedecê-lo e a necessidade de centralizar a adoração exclusivamente a Ele, a Deus. Já havia passado 40 anos que os israelitas tinham saído do Egito e uma nova geração nasceu nesse deserto. Nos 3 sermões proclamados por Moisés, demonstra a intenção de Deus preparar o coração dessa nova geração para entrar na Terra Prometida. Quando Moisés proferiu esses sermões, ele e os filhos de Israel estavam acampados do lado leste do Rio Jordão, bem ao lado ali da Terra Prometida. Logo no início, quando você lê o livro de Deuteronômio, certo? No capítulo 1, do versículo 1 ao 5, fala exclusivamente desta localidade. Dá para se observar a localização onde estavam acampados com esses versículos. Este livro tem sido chamado o livro da lembrança ou da recordação. Lembrar é um verbo que ocorre pelo menos 15 vezes nesse livro. O povo, principalmente a nova geração, não podia esquecer o que o Senhor havia feito com os seus pais no deserto, desde a saída do Egito até ser introduzido na Terra Prometida. Há coisas na vida que eles poderiam esquecer e há outras que não poderiam ser esquecidas, principalmente os estatutos de Deus e seus mandamentos, a fim de que pudessem ser bem-sucedidos na terra que iriam ser introduzidos. Vamos então observar resumidamente o que Moisés tratou e fazer conhecido ao povo neste significativo livro, através desses 3 sermões. No primeiro sermão, do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 43, alerta o povo a olhar para trás, desde a saída do Egito a toda a caminhada no deserto. No segundo sermão, do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 26, no versículo 19, alerta o povo a olhar para cima, para o alto. Lembra e torna a ensinar sobre diversos estatutos e mandamentos para serem observados e obedecidos. Deus está lembrando a eles todos os estatutos, todos os mandamentos que Deus deu no transcurso no caminho do deserto. No terceiro sermão, que vai do capítulo 27 até o capítulo 34, no final já do livro, Moisés alerta e incentiva o povo a olhar para frente, para aquilo que estão e que irão acontecer diante deles.
seguir e continuar a obedecer aos estatutos e os mandamentos de Deus. As bênçãos foram expostas, bem como as maldições, caso desobedecesse aos estatutos e os mandamentos de Deus, na terra onde eles estavam prestes a entrar. Os 10 mandamentos são repetidos nesse livro. Isso porque era uma nova geração, a geração antiga, que saiu do Egito, já havia morrido nesses 40 anos no deserto. Este livro condena a consulta aos mortos e a feitiçaria. Deus alertou a Israel a não seguir o que era praticado na terra onde eles estavam indo. Ao invés disso, eles tinham que eliminar por completo a idolatria e a feitiçaria e aos cultos aos deuses estranhos. Hoje, estas práticas condenadas pela palavra de Deus ainda são praticadas em muitas nações, inclusive aqui no nosso Brasil. Aqui fica registrada um alerta de Deus e da sua desaprovação a tais práticas. Você pode conferir isso em Deuteronômio 18, do versículo 9 ao 14. Vamos ler esses versículos. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se fará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouve os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. A história de salvação de Israel, desde a saída do Egito, sua peregrinação e pelo deserto, inspira a Igreja de Cristo como um credo histórico da salvação. Os atos e os ensinos da igreja primitiva, percebe-se largamente esse paralelo entre Israel e a igreja de Jesus Cristo. Podemos conferir isso na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 1 ao 4. Vamos dar uma olhadinha nesse texto tão importante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra é Jesus Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para afogar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para o aviso nosso, para
quem já são chegados os fins dos séculos. Meu querido, este paralelo foi construído pelo apóstolo Paulo. Ele chama esse paralelo de figura, que também é de fato. As características marcantes do livro de Deuteronômio é a frequência com que é citado em outras escrituras também. Dos 5 livros de Moisés, Deuteronômio é o mais citado pelos profetas do Velho Testamento. É também citado quase 100 vezes no Novo Testamento. Jesus usou versículos como, por exemplo, Deuteronômio 6,13, versículo 16 e 8,3. Quando foi tentado pelo diabo. Isso pode ser observado no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 1. Jesus, ao explicar qual era o maior de todos os mandamentos da lei, fez uso de Deuteronômio 6,5. Isso está escrito em Mateus, no capítulo 22, do versículo 36 ao 38, em resposta a um fariseu que tinha intenção de pôr Jesus em prova. Respondeu a um fariseu a uma pergunta cuja intenção era experimentar Jesus. O livro de Deuteronômio relata como Moisés chama Israel à obediência para ser fiel ao seu Senhor. A base deste apelo encontra-se na graça de Deus em sua salvação e fidelidade. Moisés pede ao povo que se lembre do que Deus é e fez com eles, desde a libertação do Egito, a caminhada pelo deserto e a sua introdução lá na Terra Prometida. Este livro aponta para a pessoa e obra de Jesus Cristo. Nele encontramos a promessa de que Deus levantaria um profeta no meio dos filhos de Israel, semelhante a ele, a Moisés, a quem o povo deveria ouvir. Você pode conferir isso aí em Deuteronômio 18:15. Vamos ler o texto. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, dizendo Moisés, né? A ele ouvireis. Este é um versículo crucial na constituição do Antigo Testamento, onde Moisés anuncia que Deus levantará um profeta semelhante a ele no meio do povo. Após a morte de Moisés, ainda havia necessidade de revelação divina. Para suprir essas necessidades, o Senhor criaria a instituição profética. Mas, segundo a descrição do profeta ideal feita por Moisés, tais palavras apontam mais para o Messias. Essa profecia é compreendida como o futuro Messias, se referindo a Jesus Cristo. O profeta que sairá do meio do povo estabelecerá laços e se comunicará de uma forma pessoal, ativa, no que diz respeito à salvação eterna do povo de Israel. Assim como Moisés foi o instrumento de Deus para a libertação do povo da terra do Egito, Jesus Cristo, como Deus encarnado, se encaixa perfeitamente como sendo o profeta, tendo o mesmo ministério igual ao de Moisés. Jesus é aquele que liberta a humanidade do império das trevas, trazendo-os para o reino de Deus. Já fazem 2000 anos que Jesus Cristo, como Messias, operou a eterna redenção do seu povo. E ele, como sendo aquele que Moisés estava se referindo, andou no meio do seu povo, preparou 12 homens e daí saiu a edificação da sua igreja, que está até hoje proclamando o evangelho da salvação. Deste modo, o evangelho precisa ser proclamado, elucidado, percebido e aceito no coração, a fim de que seus seguidores
caminhem para participar da vida eterna. Pense nisso. Nele, em Jesus Cristo, de Natal, Romildo Gugel.